Boa noite. Hoje, né, temos a mesa debate com o tema Estratégias de enfrentamento a doenças emergentes e reemergentes na atenção primária em saúde. Eu sou Kaline, sou psicóloga, sou bacharel em saúde coletiva. E na mesa, né, estará presente Siqueira Júnior, bacharel em saúde coletiva, especialização em gestão pública e gestão de pessoas, residente do programa de residência multiprofissional em atenção básica. Sui Ellen Caldas, bacharel em saúde coletiva, ACS da atenção primária na Prefeitura do Recife, pós-graduanda em gestão em saúde pública e gestão em estratégia de saúde da família. Alexandro Melo, bacharel em saúde coletiva, residente em saúde da família do campo e pós-graduando em gestão e auditoria em serviços de saúde. Então, esse primeiro congresso de doenças emergentes e reemergentes do Brasil, ele vem em um período bastante complexo, né, com tudo que estamos vivenciando em relação ao Covid-19, e entra a questão de doenças emergentes e reemergentes no Brasil. Não é? As doenças emergentes são aquelas que surgem com impacto significativo sobre o ser humano, devido à gravidade de um novo agente infeccioso, como aconteceu com a AIDS, com o vírus da chikungunya, o vírus da Zika e agora o coronavírus. E as doenças reemergentes são aquelas que reaparecem após um período de declínio significativo, como a cólera e a dengue no Brasil, ou ameaçam aumentar em um futuro próximo, como sarampo, febre amarela e pólio. A reemergência também pode indicar problemas na vigilância sanitária. Então, muito se fala que nos debates assim informais, né, da população, que ultimamente só se fala do coronavírus e meio que esquece dessas doenças reemergentes e de todo o contexto de saúde que vivenciamos. Então, para trazer esse debate, um pouquinho sobre o financiamento do SUS, né, que com a Constituição Federal de 1988, foi criado o Sistema Único de Saúde, o SUS. Com isso, a saúde passa a ser um direito de todos e dever do Estado. A lei que estabelece os recursos para o SUS é a Lei 8080, que esse repasse dos recursos a estados e municípios deve basear-se nos seguintes aspectos: o perfil demográfico, o perfil epidemiológico da população a ser coberta, o desempenho técnico, econômico e financeiro do período anterior e níveis de participação do setor saúde nos orçamentos estaduais e municipais. Mas a Lei 8080, ela não estabelece o que cada ente, né, precisa investir nos serviços e ações da saúde. A Emenda Constitucional 29 definiu a participação das 3 esferas do governo no financiamento das ações e serviços públicos de saúde, porque a gestão do SUS ela é tripartite. Então, é de responsabilidade do município, dos estados e da União. Mas a Emenda Constitucional 29, ela não definiu em que seria investido esse recurso. Então, poderia ser pago merenda escolar, juros, aposentadoria de profissionais e tudo. Então, com a lei complementar número 141 de 2012, determina uma orientação geral para a metodologia de rateio dos recursos federais, incluindo nos critérios de alocação,
a dimensão socioeconômica para a definição das necessidades de saúde, visando a redução das disparidades regionais. Então, meio que consegue fazer uma orientação, algo mais direcionado do que é ou não ações e serviços públicos de saúde. Com a portaria número 204 de 2007 e a portaria número 837 de 2009, surgem os blocos de financiamento, né, que são os 6. Atenção básica, atenção de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar, a vigilância em saúde, assistência farmacêutica, gestão do SUS e investimento na rede de serviços de saúde. Então, os recursos vinham direcionados para cada bloco de financiamento. Mas, em 2017, surge uma nova portaria, a número 3.992, que extingue os 6 blocos de financiamento. Isso meio que gerou muita discussão, porque o Conselho Nacional de Saúde foi contra essa nova portaria, né? E que esses blocos passam a ser bloco de custeio das ações e serviços públicos de saúde e bloco de investimento na rede de serviços públicos de saúde. Se pesquisarmos, a maior parte dos recursos investidos era destinada à média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar, enquanto os outros blocos meio que não havia tantos recursos e, digamos assim, não havia tanto repasse, né, de fundo a fundo da União e dos estados para os outros blocos, e a atenção básica, por exemplo, ficava muito a nível do município. Então, com essa nova portaria e esses 2 blocos de financiamento, meio que os outros blocos, eles ficam, né, entre esses 2, e a gente meio que não sabe, de fato, como está sendo gasto e se algum aspecto deixa de ser assistido como deveria ser. Medidas mais recentes, como a abertura do capital estrangeiro no SUS, em 2016, a prorrogação da desvinculação das receitas da União, né, a DRU, até 2023, e a emenda constitucional, a EC 95, de 2016, que congela os investimentos das políticas públicas por 20 anos, tem agravado já o subfinanciamento do SUS. E assim, esse subfinanciamento do SUS, ele vem desde o seu surgimento, né? E que muito se fala agora da loucura que foi de comprar equipamentos e de respiradores, porque não há na rede. Mesmo a alta e média, a média e alta complexidade tendo mais recursos, não foi o suficiente, não está sendo suficiente para suprir a demanda, né, que a gente está vivenciando. Então, meio que para começar os nossos debates, né, eu quero chamar Siqueira para iniciar a sua fala e trago um questionamento, né? Como elaborar estratégias para uma gestão de crises mediante o subfinanciamento do SUS?
Boa noite, pessoal, tá? Boa noite a todos. Eu queria dizer que eu me sinto em casa, né? Aliás, eu estou em casa, né? Mas nesse debate, estando com colegas aqui de profissão, eu me sinto muito bem à vontade. E nesse primeiro momento, eu queria convidar a todos, né, para que a gente tenha uma visão desse debate e desse fenômeno que a gente está discutindo, que é o cenário de doenças emergentes, reemergentes e essa questão de enfrentamento, muito a partir de uma lógica da integralidade, tá? Da gente entender esse momento por diversos aspectos e que a gente consiga se abrir à experiência, tá bem? Então, provavelmente a gente está inserido nesse momento aqui numa atividade científica, nesse debate, e a gente vai estar aberto à experiência e a várias ideias. Eu lembro, dentro dessa questão da integralidade e do pensamento complexo, eu lembro aqui eu estava lendo um texto sobre Edgar Morin, talvez alguns conheçam, outros não, mas ele fala muito sobre essa questão da complexidade, né? E hoje eu vou falar um pouco também sobre gestão de crises. Eu escuto atualmente muita gente dizendo que a gente está passando por um momento de crise sanitária. E o Edgar Morin, nesse texto, inclusive, ele diz que não é uma crise sanitária, é uma crise, tá? Quando a gente pensa de forma integral, a gente vê que não é uma coisa só. Ele diz que é uma crise porque, se você olhar para todo tipo de aspecto, a gente está sofrendo. A gente está sofrendo no aspecto político, a gente sofre no aspecto econômico, a gente está sofrendo de forma individual, cada um de nós está atravessando por uma fase, e de forma conjugal, tem muita gente que está ou amando ou está se desamando. Então, a gente está passando por muita coisa, a gente está vivenciando todo tipo de crise. Tá bem? Então, é bom a gente começar com essa visão de que isso não é somente uma crise sanitária, isso é uma crise muito geral. A gente está sofrendo por todo lado e a gente está tentando que se reinventar toda forma. E momentos como esse aqui, desse debate que a gente está fazendo, é uma das formas da gente estar superando isso de uma maneira saudável, de uma maneira reflexiva e com um debate estruturado, que na atualidade a gente está precisando de ciência, a gente está precisando de fazer essas considerações. Mas aí, voltando àquela questão de como estruturar, né, a atenção básica, e mesmo pensando nessa questão do subfinanciamento do SUS, eu vou trazer aqui algumas questões que a gente não necessariamente precisa de dinheiro, tá, para fazer. Tá? Claro que tudo no mundo tem certo um custo, mas aí a gente vai trazer coisas aqui, eu vou trazer coisas que partem meio que do humano e de como é que a gente pode enxergar essas situações. A primeira questão, e que eu gosto muito de bater na tecla, é a questão da humanização em saúde. Infelizmente, tá, eu vou categorizar assim como infeliz, eu vejo muitas pessoas ainda dizendo que a gente não precisava falar de humanização em saúde porque o humano ele já é humano e que a gente não precisaria se debruçar sobre esse assunto. Eu sou daqueles que eu acredito que sim, a gente precisa lembrar da humanização. E eu queria contar algo que é duas coisas. Eu ia ter só um exemplo para contar aqui para vocês, mas eu acabei tendo dois, porque essa semana eu passei por uma questão e eu queria trazer aqui também. A primeira questão, como a gente estruturar essa atenção básica, essa atenção primária, a partir da humanização, imaginem o seguinte, um fato, tá? Imaginem que vocês são um fisioterapeuta, tá? E vocês trabalham para um município e estourou a Covid, tá? Estourou a Covid e você trabalha na atenção básica. Você sempre trabalhou na atenção básica, sua experiência toda é voltada para a atenção básica. E de uma hora para outra eu chego para você, em meio a essa questão da Covid, estourou a Covid, todo mundo vai morrer e tal, tem aquele caos todo que a gente viu na mídia. Aí eu chego para você que é fisioterapeuta e eu digo, você é fisioterapeuta, né? Então eu vou colocar você dentro de uma UTI. Aí você me diz assim, não, mas eu nunca trabalhei em UTI, eu não sei como é que eu me porto, eu não tenho muita questão de biossegurança, eu não entendo muito, eu sempre tive na atenção básica, esse não é a minha carga teórica, aí eu olho para você e digo assim, eu enquanto gestor olho para você e digo assim, não, mas você vai ter que ir, você é um fisioterapeuta, você é um recurso e eu estou aplicando você lá, na situação. Isso eu ouvi, tá? Eu ouvi essa situação. É uma situação que eu acho que, né, desse ponto,
eu enxergo isso como uma certa desumanização, tá? Eu entendo o lado da gestão de dizer assim, eu vou ter que relocar profissionais e tal, mas quando você não dá a mínima condição disso acontecer, você provoca uma dor no outro, tá? Porque se a gente está passando por um momento de crise, é muito provável que venha a dor. Mas quando a gente se preocupa, pelo menos, em minimizar a dor da população ou a dor dos profissionais, a gente está se humanizando, tá? Então, a gente precisa, sim, discutir cada vez mais humanização. E o segundo exemplo que eu tenho aqui a dar para vocês sobre humanização é de um médico, e esse, assim, essa história eu não ouvi, não, eu vi. Foi diante de mim que aconteceu isso. E eu queria pedir licença para ler o trecho da fala dele, que eu anotei, sabe? Quando eu vejo uma fala assim bonita, uma coisa que eu quero guardar. Eu anotei no meu WhatsApp, eu marquei com estrelinha, que é para eu lembrar mais para frente. E a fala dele foi exatamente a seguinte, abre aspas. O que é ser educado? O que é ser gentil? Dar bom dia não é a minha função. Eu sou médico. Eu não sou obrigado a dar bom dia. Se eu der um bom dia, é porque foi a educação minha. Esse médico foi chamado na Secretaria de Saúde porque ele estava tendo péssimas condutas com a população, e ele foi denunciado na ouvidoria. E essa foi a fala dele, né? Ele traz a questão de que a função dele é ser médico e a função dele não é dar bom dia. E eu acho que é por essas e outras que eu vejo que é bom, sim, a gente estar reafirmando a questão da humanização em saúde, tanto do ponto de vista da gestão, como do ponto de vista da assistência, e do ponto de vista do próprio usuário, porque às vezes o usuário também, com as suas angústias, acaba chegando às vezes com 7 pedras na mão e o profissional sofre. Então a gente precisa discutir humanização em vários pontos. Então, o primeiro é esse, humanização. Já trouxe aqui 2 exemplos de o porquê a gente está estruturando, a gente precisa falar disso, tá? Então a gente precisa ter cuidado com o outro, é entender que o outro vai sofrer e o que é que eu posso fazer para diminuir essa dor. Falando de sistema. E isso eu não preciso de dinheiro para fazer isso, tá? Para me preocupar com essa situação, eu não preciso de dinheiro. O segundo ponto é a gente trabalhar essa atenção primária de forma descentralizada, tá? É a gente entender que a gente está junto, a gente tem vários atores, vários profissionais, e quando eu descentralizo o serviço, é uma forma de confiança, é uma forma de confiar, tá? Quando eu digo que se eu chego para uma pessoa minha, próxima, e eu digo que eu posso estar contando com ela para ela fazer uma determinada atividade, eu estou, de certa forma, confiando nela. Mas se eu não confio nela, eu quero centralizar tudo para mim, tá? Uma das faces da gestão autocrática é que, às vezes, esse tipo de gestor, ele acha que ninguém faz melhor do que ele. E por achar que ninguém faz melhor do que ele centraliza a decisão tudo para si, tá? Então, isso deixa o sistema muito pesado, tá? O SUS, ele tá dentro dessa lógica da descentralização, e a descentralização é uma forma de respeito, é uma forma de respeito à diversidade e todos aqueles atores que fazem o SUS ou que fazem aquele sistema de saúde local. E tem alguns textos também, tá? Tem alguns artigos que eu estava lendo, ali por volta de 2017, 2018, que falava do quanto que as enfermeiras, tá, de unidades básicas e os gerentes de unidades básicas, eles reclamam que, no geral, as secretarias de saúde tendem a não dar autonomia a esses profissionais, né? Então, é importante, sim, a gente dar autonomia, e é uma estratégia até inteligente por parte da secretaria de olhar e olha, você não precisa estar mandando toda a demanda para mim, você pode resolver daí e eu confio em você, tá? Claro que a gente mexe em outras coisas, né? Porque, assim, se você também coloca todo mundo para dentro de uma secretaria de saúde por indicação, às vezes você indica uma pessoa que você às vezes nem confia na capacidade técnica dela. Claro que você vai ter que centralizar dessa forma, porque se você não confia na capacidade técnica dela, você diz assim, olha, tudo que acontecer, manda para mim. Tá? Então, a gente precisa confiar nas pessoas, a gente precisa confiar em pessoas qualificadas, e tem, tá? Eu posso... eu não tenho um dado aqui bruto, científico, para dizer a vocês, mas tem muita gente boa, assim, tem muita gente que quer somar, tem gente técnica, tem gente boa, tem gente que é comprometida com o sistema público de saúde, tá? Tem muita gente, e a gente precisa dar espaço para essas pessoas trabalharem, e trabalharem com as suas subjetividades. Eu não posso estar impondo
nada para elas, mas acreditar nessas pessoas. Então, a descentralização também vem nesse aspecto. E repito, não precisa de dinheiro para confiar nas pessoas e dizer você também pode tomar a sua decisão. Isso também não precisa de dinheiro, tá? E um outro ponto também é a gestão de crises, tá? A gestão de crises é uma disciplina aí que a gente pode estar procurando, tá? Eu deixo essa deixa aqui para a gente estar pesquisando um pouco mais. Tem toda uma ciência por trás disso. E que quando a gente fala em cenários pandêmicos, cenários de crises, que nesse cenário de doenças emergentes e reemergentes sempre vem uma fase muito aguda, sempre vem uma fase de muita urgência, a gente precisa de uma resposta rápida. Assim, a gestão de crises é uma disciplina interessante, tá? Tem tópicos que a gente, se você simplesmente estudar a gestão, você não consegue dar conta do que é a gestão de crises. Mas essa gestão de crises, pessoal, ela se resume a 3 coisas, tá? Eu fiz um levantamento também, e aí eu participei também de algumas palestras voltadas a administradores, tá? Não foi muito na área da saúde, mas eu tive estudando algumas coisas nesse sentido, e eles chegam a 3 denominadores comuns. O primeiro é que, no momento de crise, a gente precisa ter agilidade, tá? E agilidade é velocidade na comunicação. Só que essa velocidade de comunicação também não deve ser de toda forma. E aí eu vou trazer uma outra experiência. Teve um município que ele quis ser muito rápido ao prestar uma comunicação, a informar ao público, né, aos usuários daquela localidade, daquele município. E o que foi que ele fez? Ele elaborou uma ação e colocou no site da Secretaria de Saúde que iria fazer aquela ação. Muito rápido, tá? Eles se prontificaram muito rápido. Só que teve um detalhe, eles esqueceram de avisar os profissionais, tá? Eles colocaram no site deles, eles planejaram a ação e colocaram no site. E aí a população viu, isso gerou, na população eles colocaram, e no outro dia a população foi lá, vocês não estão testando para Covid, eu quero o teste. E aí os profissionais disseram, poxa, eu não sei de nada disso, não. E aí a população se revolta, né? Porque diz assim, não, e vocês não disseram que estava lá, e eu vim aqui, eu quero meu teste. E aí, enfim, isso causa todo um transtorno, e aí o profissional, ele só não é chamado de santo nessa hora, mas que muitas vezes isso é uma culpa da gestão, isso é uma coisa que a gestão achou legal, vamos colocar lá no site e tal, bota bonitinho, o layout do site é bacana, né, de visualizar, mas que não foi comunicado a todos os profissionais, beleza? Então, isso é uma coisa também que a gente precisa ser ágil, a gente precisa tornar todas as ações comuns a todos, a gente precisa trabalhar bem essa comunicação, precisa ser veloz, mas a gente tem que ser veloz todo mundo junto. Não adianta eu ser tão veloz a ponto de que a população fique sabendo e os profissionais não. Isso não é agilidade, tá? Isso a gente acaba gerando coisa muito pior. Um segundo ponto dessa gestão de crises, para além da agilidade, é a transparência, tá? E aí a transparência eu falo não só nas ações, que esse caso anterior também faltou, de certa forma, transparência, mas de questão fiscal também, tá? De questão de, por exemplo, coletiva de imprensa, é importante estar fazendo. Tem municípios que estão fazendo demais, tem outros municípios que nem estão fazendo coletiva de imprensa, que às vezes a população não sabe quais as ações que o município está fazendo, seja para a Covid ou seja do SUS, tá? O SUS, ele, de uma forma geral, ele sempre sofreu com essa questão da transparência das ações, porque até hoje os usuários, eles ainda não sabe dos direitos que ele tem, ele ainda não sabe das ações que o próprio município oferece. Os profissionais muitas vezes não conhecem a própria rede de saúde do município. Então, tudo isso às vezes são informações que ficam ali amarradas, poucas pessoas ficam por dentro dessas informações, nem todo mundo tem acesso. Então, transparência também é uma forma de democratização, tá? E quanto mais opaco você é, quanto mais obscuro você é com as suas informações, não dá para você dizer que eu sou democrático e só poucas pessoas que entendem do processo. Então, é importante a gente ser transparente também, tá? E, por fim, na gestão de crise, a gente fala também em adaptabilidade. Adaptabilidade, minha gente, é a gente entender que a situação de hoje pode não ser amanhã, tá? E quando eu entendo que a situação de hoje não pode ser amanhã, eu preciso ser humilde. Eu preciso ser humilde porque a decisão que eu tomo hoje, ela não pode não estar vigente amanhã.
Tá entendendo? Eu vou dar um exemplo, assim, um exemplo, não que eu queira atingir alguém, sabe? Mas a gente precisa de humildade nessa questão da adaptação, porque, por exemplo, imagina que eu sou um chefe de Estado, tá? É hipotético isso. E eu recomendei à população hidroxicloroquina, tá? Eu preciso ter humildade para depois entender e se não deu certo, se tem pesquisa mostrando que não dá certo, eu me retratar em público, chegar e dizer, olha, não deu certo, aquele planejamento, aquilo que eu estava recomendando não deu certo. Então a gente precisa ser adaptável, a gente precisa entender que às vezes eu tomei uma decisão que daqui a 2 dias vai ter uma pesquisa, vai ter algo atestando que aquilo não dá certo, e eu preciso me retratar e com velocidade, eu não preciso estar me amarrando. Então, na crise, na gestão de crise, e aí, como pessoa também, a gente precisa ter humildade, tá? Humildade, e aí voltando na questão do subfinanciamento, humildade não tem preço, a gente não precisa pagar para ser humilde. Mas se a gente não for humilde, se a gente faltar com humildade, a gente paga um preço muito caro, tá bem? Então, fica essa reflexão, eu não pago para ser humilde, mas se eu deixar de ser, eu posso pagar muito caro com isso. Então, fica a reflexão também, tá? E, por fim, agora entrando num aspecto mais técnico, a gente pode estar montando um comitê de crise, tá? Quando essa crise se instala, a gente monta esse comitê de crises, esse comitê de crise a gente passa por algumas etapas. Etapas essa que é a própria montagem desse comitê, a gente precisa pensar quem é que a gente quer ter ao nosso lado, e volta àquela questão inicial da integralidade. Se eu entendo que não é uma crise sanitária, é uma crise geral, eu não só chamo para planejar pessoas da saúde, tá? Eu chamo pessoas da Defesa Civil, eu vou chamar da Secretaria da Educação, eu vou chamar de todo lugar possível, eu vou chamar o sistema privado, eu vou ter que contar com todo tipo de ajuda, tá? Então, a gente lembra, né, na integralidade do conceito ampliado de saúde, que saúde não é somente saúde, saúde é moradia, saúde é renda, saúde é saneamento. Então, nesse momento de crise, não adianta você colocar, que eu presto muita atenção, né, nas secretarias de saúde, e às vezes teve secretaria de saúde colocando foto de comitê de crise, comitê gestor da Covid, dizendo que estava, eu estou aqui com o coordenador de saúde do homem, de saúde da mulher, de regulação. Aí quando eu olho a foto, eu digo, poxa, só tem gente da saúde e cadê os outros dispositivos? Não tem, então fica difícil a gente gerenciar uma crise só olhando para dentro, sabe? E aí a gente faz esse diagnóstico e a gente traça 3 tipos de ações, tá, na gestão de crise. São as ações imediatas, que essas ações, que elas têm um intervalo até 15 dias, no máximo, tá? São as imediatas. A de curto prazo, que é até 1 mês, e a de médio prazo, que é até 3 meses, tá? Esses valores aqui de meses que eu estou dando para vocês é referente a uma gestão de crise, tá? Porque médio e longo prazo, essa coisa varia de projeto para projeto, dependendo do que você esteja trabalhando. Em questão de crise é isso, é 15 dias imediato, 1 mês curto prazo e 3 meses é o médio prazo. Na crise, ninguém planeja para longo prazo, tá? Porque as coisas mudam o tempo todo e esse de 3 meses você já erra pra caramba, tá? Quanto mais se você se propor a fazer. Queria deixar registrado aqui para vocês, eu já vou finalizando a minha fala, mas eu queria deixar aqui registrado para vocês que eu posso estar enviando para o pessoal algumas planilhas de crise, como de gerenciamento de crise, tá bem? E aqui, como vai ficar gravado aqui para vocês, quem entrar em contato comigo pelo e-mail, eu posso estar disponibilizando, se eu não me engano, no meu material são 6 ou 7 planilhas, tá? E fala desde a montagem do comitê até esse plano de comunicação, alguns aspectos para o diagnóstico. É só uma planilha. Então, quem gostar de planilha de Excel, eu sou o louco das planilhas, tá? Eu gosto de... eu adoro planilha de Excel. E aí, meu e-mail é siqueira_26, tá? E aí vocês podem estar olhando o vídeo. Quem assistir essa palestra, o público que assistir, mandar. E aí, eu vou dar uma condição para enviar essa planilha. Eu só vou enviar se você disser o que foi que gostou e o que não gostou dessa apresentação de hoje. Se você der um feedback, aí eu vou dizer assim, Márcia, agora eu mando, tá? Então eu mando a planilha. Beleza? E a minha reflexão final é o seguinte, existem 2 tipos de crise,
quando a gente fala em crise. Existe a crise que a gente fala hoje em dia, que tem a ver com dor, tem a ver com angústia, tem a ver com rompimento, separação, tem a ver com um caos, tá? Essa é a crise que a gente fala hoje. Então, tem esse tipo de crise, e tem a crise, que a palavra crise, ela vem de um outro verbo chamado crisolar. E esse verbo crisolar, ele significa discernimento, ele traz a ideia de discernimento, tá? Que é separar aquilo que presta do que não presta. A crise, ela vem com a ideia de rompimento, de fragmentar as coisas, mas a gente pode tentar ressignificar isso de alguma forma, de entender de que esse é um momento de que a gente vai tentando se descobrir um pouquinho, sabe? A gente, enquanto movimento pessoal nosso, a gente pode tentar se descobrir e descobrir os outros também. Na medida que eu conheço o outro, eu conheço a mim mesmo também. E esse é um processo, assim, de descobrimento, tá? É um momento de dor, mas a dor, ela não precisa ser somente... Ela pode ser um indicativo de que algo precisa ser melhorado, tá? Então, assim, que a gente consiga aprender, que apesar de toda essa dor, a gente consiga aprender nesse momento de crise e que a gente possa estar impactando a vida das pessoas e fortalecendo cada vez mais esse SUS, o sistema de saúde, e nos ajudando, beleza? Essa é a minha mensagem aqui e eu estou disponível aqui para futuros debates, beleza? Valeu. Valeu. Sui, Oi. qual a importância do ACS no território para amenizar as baixas coberturas vacinais? E como estão sendo os novos arranjos em uma UBS para atender às necessidades dos usuários com as doenças reemergentes em situação de pandemia? Primeiramente, boa noite, bom dia para quem estiver assistindo, né? Me sinto muito honrada em estar participando dessa discussão, que eu acredito que seja uma discussão super necessária e pertinente para o momento, né? Para a gente que trabalha, no meu caso, eu sou uma sanitarista egressa, estou fazendo minha especialização, também tenho uma outra especialização encaminhando para a estratégia de saúde da família, que é uma coisa que eu sou apaixonada, atuo já há 16 anos. E Recife, falo por mim, porque eu sou de Recife, a gente tem vivido uma situação bastante atípica, né? A gente sabe que a pandemia é um evento e ela mexe com todos os arranjos sociais, entende? Ela mexe com a economia, ela mexe com a saúde, ela mexe com a educação, ela mexe com tudo. Então, nós, como agentes comunitários de saúde, estamos inseridos no território para fazer parte e ser elemento ativo dentro de todos os processos. Né? As pessoas não devem pensar que estamos ali somente para tratar do elemento de saúde, né? Direito de saúde. Mas a gente também se envolve em outros segmentos da comunidade. Tudo nos atinge, tudo a gente leva para a nossa equipe. Eu vou me ater um pouco agora à minha experiência pessoal como agente de saúde, também com um pouco do que eu tenho de experiência técnica como uma sanitarista recém-formada. Mas, assim, Recife ela tem uma rede estruturada, bastante organizada, do ponto de vista comparativo com outros municípios do nosso estado. Recife ela tem uma rede suplementar que nos dá condições de trazer um atendimento de qualidade para o nosso cidadão, dentro da perspectiva de atenção primária, posso falar substancialmente, mas depois que a pandemia surgiu, aqui em Recife, dos meados da segunda quinzena, terceira quinzena do mês de março, a gente começou a ficar preparado, porque sabíamos que haveriam outras decisões da parte da gerência da atenção básica, da nossa Secretaria de Saúde. Então, nós, enquanto trabalhadores, eu falo não só como ACS, mas como uma pessoa que está inserida dentro de uma estratégia, e traz vários profissionais atuando conosco. Nós temos médicos, enfermeiros, técnicos em enfermagem, temos pessoal de odontologia, dentistas e técnicos de saúde bucal, e as outras pessoas que trabalham conosco. A gente não pode diminuir o valor de um assistente administrativo, de um atendente de farmácia, de um auxiliar de serviços gerais ou de um auxiliar de portaria, por exemplo. Eles são imprescindíveis nesse dia a dia que a gente tem de março até aqui. Então, quando a pandemia se instalou, e a cidade, nosso município, ele traçou um planejamento para lidar com este evento,
Nós todos ficamos assustados, logicamente, não jamais nenhum problema dessa magnitude, e ficamos assim, ressabiados, porque a gente não sabia como lidar, a maioria de nós. Em contraponto, muitos dos profissionais são pessoas que têm um comprometimento muito sério com o sistema único de saúde, sabe? Então, isso foi importante, imprescindível, pelo menos dentro do setor que eu trabalho, do distrito sanitário, da localidade que eu trabalho, a gente tem essa visão que a comunidade é super carente, os serviços de saúde são um marco essencial para aquela população, né? Que é uma referência até de busca por cidadania, né? Onde as pessoas enxergam seu direito como cidadão sendo correspondido e atendido. Rememorando o que Siqueira falou no trecho que ele disse agora, a humanização é extremamente importante, porque até quando você vai tratar com a população, conversar com a população sobre o risco da pandemia, sobre o valor que é você estar higienizando as mãos, tendo cuidado de tomar banho quando volta da rua, usar a máscara e não sair de casa. Para a gente foi muito difícil, né, enquanto trabalhador, enquanto ACS, chegar para a população e dizer, primeiro, enfrentamos dificuldades para chegar no território, né? Estávamos aqui em Recife num processo de adaptação da nossa tecnologia digital, né? A gente acabou de ter recebido o treinamento para lidar com o cadastro eletrônico e fazer procedimentos de visita, atendimento através do PEC dentro do dispositivo móvel que era o tablet. Foi tudo muito rápido. Então, a gente teve que se adaptar e se organizar. Siqueira falou aí, gestão de crise. Eu também acredito que o planejamento ele é muito importante, né? Como não tivemos tempo hábil para discutir sobre os problemas, sobre as prováveis soluções, sobre as ações que a gente podia colocar no território para minimizar os efeitos negativos da pandemia ou sanar alguns problemas mais urgentes dentro da unidade básica de saúde, a gente enfrentou essa dificuldade nesse ponto de vista, porque não teve planejamento, assim, um planejamento quadradinho, organizado e paulatino, sabe? A gente não teve tempo para fazer isso. Os protocolos, eles vieram, as recomendações vieram, as notas técnicas vieram. O que a gente, enquanto trabalhador, fazia? Eu falo particularmente, repetindo, como a minha região de saúde, o meu distrito sanitário aqui em Recife é um distrito sanitário, não é um silo, e dentro da minha unidade. Eu trabalho numa unidade super complexa, que ela acomoda 4 equipes de saúde, é uma unidade super, recebe muita demanda, nós temos uma população de mais de 15 mil habitantes, então é uma coisa atípica. Mas a gente tem uma coisa que Siqueira fala, né? Humanização, e a gente aprendeu a trabalhar a gestão da crise. Então, a gente conhecendo o perfil dos profissionais e conhecendo o perfil socioeconômico da comunidade, o perfil demográfico da comunidade, né? E o perfil epidemiológico da comunidade, a gente anteviu, algumas coisas. Então, a gente pontuou alguns pontos importantes, né? Como a prefeitura disse, para tudo, vamos focar na questão dos hospitais de campanha, porque aqui em Recife a gente teve uma demanda muito grande, um número muito grande de casos chegando, casos graves. Infelizmente, eu perdi uma companheira de trabalho no mês de maio, muito difícil para a gente. E você vê que as pessoas, o vírus ele estava muito ativo entre os meses de março até o comecinho de junho. Então, a gente ficou muito preocupado com isso. Mas, quando a proposta veio da secretaria e as portarias começaram a chegar, nós conversamos, né, de maneira interna, trabalhando justamente esse ponto da gestão da crise. O que é que a gente precisa focar? Quais são os indicadores que a gente não pode deixar de ser? Quais são as pessoas, qual o público que a gente tem que dar uma assistência e independente da gente estar com toda a rede focada para atenção, né, para assistência dessas pessoas doentes, a gente não pode deixar os nossos doentes, porque a comunidade tem outras doenças. A gente agora, falando em reemergência de patologias e de doenças, a gente está vivendo um novo surto das arboviroses, né? Aqui em Recife está surgindo um grande número de pessoas que estão sendo, inclusive, hospitalizadas nas UPAs e policlínicas com suspeita, né, e com sorologia positiva já para as arboviroses, né? E a gente ainda está aqui no inverno.
né? Estamos em julho, então não é nem um tempo, mas acontece muito isso, entende? Então, como é que a gente está trabalhando a questão do controle de vetores, por exemplo? Se a gente não pode estar expondo nossos agentes ambientais a um risco sem estar com o EPI adequado, né? Vale salientar que tem a força de uma unidade sindical que apoia o trabalhador nesse sentido, né? Eu falo particularmente, mais uma vez ressalto, que eu, como agente comunitário, falando dos meus companheiros agentes de endemias e agentes ambientais, eles têm esse trato de ter cuidado na sua proteção, né, para ter biossegurança e poder chegar em locais que a gente sabe que tem focos que todo ano, todo semestre está ali dando problema para a gente, que tem um controle difícil, é uma comunidade mais pobre, sem acesso à informação, entende? Áreas descobertas, que é um problema muito sério que a gente enfrenta. Então, assim, quando começam a surgir outros problemas dentro do cenário da pandemia, a gente fica muito nervoso, muito ressabiado, muito temeroso pelo futuro, né? De pensar como é que vai ficar o quadro de saúde geral dessa população quando acabar esse período, ou até quando se estende esse quadro, essa situação. Falando da minha experiência e como a gente começa a gerir a crise, Siqueira falou uma coisa que é imprescindível, é a comunicação eficiente, né? É como, primeiramente, o gestor, né? Como o gestor se comunica com com os seus setores, né? Com a DAB, com a vigilância, entende? Então, assim, se ele tem um diálogo, se ele, se ele traz o que ele quer, né? Qual é a perspectiva que o município tem, o que, é que o município precisa, o que, é que o município pode fazer. Então, ele pactua isso com as diretorias, e as diretorias chegam até as unidades, os seus distritos, logicamente, e depois as unidades. A gente percebe realmente que existem os nós críticos. O primeiro é a comunicação, que eu acabei de citar. O segundo são problemas logísticos, porque independente de ser Recife, de ser uma gestão que tem uma conformação diferenciada, tem toda uma política de atenção à saúde do trabalhador e tem todo um diálogo com as outras secretarias, né? Porque, como o Siqueira falou, essa questão da intersetorialidade, ela é muito importante para a gente, entendeu? Ela ajuda muito, quando ela conversa de maneira positiva, a gente consegue resultados excelentes, né? Dentro do que a gente espera. Então, assim, quando a gente consegue conversar, né? Dentro das hierarquias. E quando essa conversa ela chega para a gente de uma maneira clara, que a gente consegue entender o que o município, o que a gestão espera do trabalhador. E a gente sabe que nenhuma gestão quer que a sua população adoeça. Nenhuma gestão quer que a sua população fique desassistida. Ninguém quer. Mas como essa conversa termina, né? Como esse ciclo se dá? Então, assim, dentro da minha experiência pessoal na unidade que eu atuo, a gente recebeu a orientação, né? Logicamente, a orientação vertical ela veio. A gente viu o que a gestão precisava que a gente fizesse e a gente procurou adaptar, né, o nosso cotidiano de trabalho dentro da biossegurança, dentro da biossegurança dos pacientes, e a gente readequou, né, as nossas práticas dentro da assistência. E eu confesso que desses 4 meses, né, são quase 4 meses, a gente tem tido êxito, porque um problema, como você questionou na primeira pergunta, Kaline, a gente tinha um problema muito grave, que era a gente dar conta da caderneta de vacina das crianças, entende? Que é um indicador importantíssimo na atenção primária, né? É um indicador importantíssimo para as equipes que adotaram o PEMAC, entende? É importante para o trabalhador e é importante para a população. Então, o que a gente fez? A gente fez uma gestão de crise interna, né? Nós temos uma equipe muito extensa, são 4, todas completas praticamente, com médico, enfermeiro. Então, a gente sentou e a gente decidiu que vacina ia ser um indicador que a gente não ia deixar ficar para trás. Era uma questão importante, a gente sabe que a imunidade é uma coisa que confere saúde, né? Até por conta da exposição a outras doenças, não só a questão da Covid-19, mas em outras doenças como o sarampo, né? Como as outras viroses e tudo mais. Então, nós montamos uma espécie de agenda,
O que consistia essa agenda? Vamos conversar com os ACS, vale salientar que a disponibilidade do trabalhador, a humanização que ele enxerga, né, como o trabalho dele deve ser realmente humanizado. Então, a gente começou a fazer um mapa, né, cada um trabalhador na sua microárea, e ver quem eram as crianças que estavam com a caderneta. E observar quem eram as crianças que naquele mês precisariam estar com as suas vacinas atualizadas. De zero não, porque o zero ele já imuniza no local que nasce ou em locais específicos. Mas crianças de 2 meses até 4 anos, 11 meses e 29 dias, tomamos esse cuidado de imunizar. A gente teve uma campanha de gripe paralela com a Covid. Também traçamos uma estratégia de desalojar da sala de PNI que a gente tem para um auditório. Eu tenho um privilégio de trabalhar numa unidade muito bem estruturada que tem um auditório. Então, a gente organizou o depósito frigorífico lá, né, para levar as doses da vacina da influenza e conseguir vacinar o público total, que eram profissionais de educação, profissionais de segurança, entende? Idosos, né, maior de 60, pessoas com comorbidade. Então, a gente conseguiu vacinar muita gente. As pessoas vieram, a gente usou a ferramenta da internet para falar com pacientes via WhatsApp, aqueles que a gente não tinha como ir. A gente só ia realmente em casos de extrema necessidade, pacientes com ferida crônica, pacientes acamados, pacientes com dificuldade de mobilidade, ou outros eventos que a gente realmente sabia que o paciente não tinha como chegar na unidade de saúde, perdão. Então, a gente conseguiu fazer essa agenda de uma maneira muito tranquila, né? Mas eu repito, foi uma questão de coesão, de conversa. A gente sentou, foi um dia inteiro de conversa para falar sobre isso. Primeiramente, o PNI, né? A questão da imunização. Conseguimos imunizar, estamos conseguindo imunizar todas as crianças. E na última semana, para ser bem franca para vocês, a agenda está praticamente com a agenda aberta, já está chegando pessoas e a gente orienta, né, com a proteção da máscara, com a higienização da mão. A gente separou um local do lado externo da nossa unidade, que é uma unidade que é toda revestida, ela é toda murada, então não tem perigo de estar em meio da rua, as pessoas não ficam expostas. Além do que, temos um salão, né, um auditório, e a gente consegue dispor pelo menos 6 ou 8 pessoas ali dentro com distanciamento, com uma pessoa fazendo essa vigilância. E a gente está conseguindo fazer com que as pessoas que cheguem, até de maneira espontânea, fazer vacinação. Inclusive adultos, para fazer a dupla viral, para fazer a MMR, que é a tríplice do sarampo, né? Pessoas que estão fazendo a meningo C, já os adolescentes. Então, a gente já está conseguindo fazer essa cobertura diante de um planejamento interno, onde a gente traçou que realmente a questão da imunização seria um indicador primário, essencial para a gente não queria perder isso, entende? E na questão da reemergência, como você fala, a gente fala de doença reemergente, a gente pensa muito o quê? Em arbovirose, né? Nas doenças diarreicas, acontece. Mas aqui, onde a gente trabalha, em Recife, eu acredito que em todos os municípios, esse quadro ele se repete, é a questão da doença crônica, né? Não transmissível, as DCNTs. A gente tem muitos hipertensos, acho que em todos os lugares, hipertensos, diabéticos, insulina dependentes, com descompensando, né? Com problema na dosagem de medicamento, com problema vascular, né? Não deixamos de registrar novos casos de hanseníase e tuberculose, e em comunicantes temos feito isso também nesses últimos meses. Então, quer dizer, as unidades, elas não pararam, né? Há os protocolos que dizem que realmente tem que ter uma biossegurança, tem que ter um limite, uma restrição para a circulação dessas pessoas dentro das unidades, mas a gente não pode deixar a população desassistida, principalmente quando a gente tem um indicador que a gente precisa dar conta. E eu reforço, unidade com PEMAC, ela tem que ser uma unidade que trabalha muito firme nesse negócio. A gente não pode deixar de desassistir, não. Não pode deixar de assistir. A assistência farmacêutica, Siqueira tinha falado numa conversa mais informal antes, sobre alguns programas, sobre como está acontecendo a distribuição de medicamentos em alguns municípios. Aqui em Recife, a assistência farmacêutica, ela
não parou. Ela está num linear, né? Continua a distribuição, né? Eles avisam quando vai chegar o lote de medicamentos, a gente prepara a unidade para receber, né, esses montantes, né, de medicamentos. A gente higieniza o setor farmácia, higieniza a pessoa que trabalha com farmácia, e nós adotamos um esquema também de dividir a distribuição para a população. A gente se anteviu para avisar as pessoas que procurassem a unidade para medicamento essencial pela manhã e para medicamento não essencial no período da tarde. Pacientes idosos, a gente pede que eles não venham à unidade. A gente se comunica. Vou fazer uma fala aqui bem formal agora. O WhatsApp, minha gente. Hoje em dia todo mundo usa essa ferramenta de comunicação que é super eficaz. Muitas pessoas têm WhatsApp. Quem não tem, mas tem um telefone celular em casa, a gente usa o telefone da unidade para comunicar às pessoas. Por exemplo, um paciente que recebe uma medicação para toxoplasmose, gestantes, né? Ou pessoas que fazem medicamento para a benzetacil, para doenças cardiovasculares ou doenças reumáticas. A gente avisa quando chega a medicação, ó, chegou, venha buscar. Ele traz a numeração da dispensação farmacêutica, o código OROS, a gente vai e deixa ele lá fora, nós pegamos a documentação dele, ficam geralmente 2 ou 3 ACS para fazer essa passagem, né, para não deixar que o paciente adentre a unidade, para evitar o risco de exposição, de uma possível exposição. E aí a gente vai, dispensa o medicamento, já apraza o medicamento para o próximo mês, quando é um medicamento de continuidade. Geralmente isso ocorre com pacientes, né, que são diabéticos ou hipertensos, pacientes que têm problema com a dislipidemia, ou pacientes que fazem uso de medicamento para febre reumática, ou coisas do tipo. E as gestantes. As gestantes, elas já vêm para o atendimento, a gente não deixou de atender gestante, mas é um calendário fechadinho, com um horário específico para cada uma, com tempo determinado, a gente deixa 1h20 para cada gestante, a gente consegue atender 6 gestantes num dia, cada equipe, né? A gente também não pode deixar que 2 equipes atendam de maneira simultânea, cruzando horários. A gente tem que fazer esse cruzamento de horário, porque se uma médica está com a paciente aqui, quando o paciente dela sai, que o outro entra. Então, está tendo uma minúcia, um cuidado, uma cautela muito grande em relação a essa assistência. Quanto à pergunta que você fez sobre as doenças reemergentes, e eu já levantei aqui no começo da fala, que tem surgido aqui na minha região muitos casos de arbovirose, inclusive com sorologia confirmada. Os trabalhadores de saúde ambiental, eles têm feito também um trabalho muito, muito, muito bacana. E eu reforço e repito mais uma vez, não é só uma questão da gestão, é uma questão da humanização, da consciência do trabalhador e do pertencimento dele enquanto um trabalhador militante do Sistema Único de Saúde. Porque geralmente são pessoas que moram no nosso território. Então, eles têm esse entendimento de eu tenho que cuidar daquilo, porque é um foco, né, dentro da minha comunidade. Eu não posso deixar que isso avance, que isso alcance mais pessoas. A gente não tem condições agora em Recife de abarcar mais pessoas doentes em uma unidade hospitalar, né? Como você fala, do subfinanciamento. A gente aqui em Recife abrimos 4 unidades temporárias, né, hospitais de campanha, para cuidar de pacientes que adquiriram o Covid. Então, a gente fica muito atento a tudo isso. Para fazer outra observação importante também, como a comunicação é importante, como os registros são importantes, como a articulação é importante. Quando as notícias chegam, quando chegam os boletins, quando chegam os relatórios, as equipes se organizam. Quando a gente recebe, né, o nome dos pacientes para fazer a busca ativa, a observação, e fazer o acompanhamento também, trazer para a unidade pacientes que foram hospitalizados, com tal queixa ou coisa ou outra, a gente tem esse cuidado de estar ligando para o paciente ou indo na casa do paciente, com toda a proteção, né? A gente aqui tomou até o cuidado de fazer o face shield, que aqui a demanda é muito, muito, muito grande, então a gente ficou com muito cuidado. A gente adaptou toda a nossa rotina para poder dar conta, né, de não deixar as pessoas desassistidas e sem a qualidade, que é o mais importante. Não é porque a gente reduziu o atendimento que a gente vai reduzir a qualidade do atendimento. Isso é importantíssimo.
porque todas as pessoas que chegam para nós, elas chegam entendendo a importância, sempre chega alguém, um outro, sem a máscara, a gente chama a atenção, fala da importância, né, da gravidade da pessoa estar usando o equipamento da máscara como proteção, não só para si, mas como para as outras pessoas, e a gente enquanto trabalhador também. Então, eles têm atendido o nosso pedido, eles têm absorvido a ideia, eles têm procurado a unidade, sim, para vários tipos de problema, e quando a gente consegue dar uma resposta, geralmente a gente está conseguindo, porque tudo é diálogo, tudo é o trato com o paciente, tudo é você deixar o paciente a par da situação, deixar o paciente consciente do que é o direito dele, mas o porquê que a gente não está podendo agir daquela maneira, do jeito que a gente costumava fazer, porque está tendo esse evento agora, a gente não esperava, mas a gente está se esforçando, dedicando para que ele receba o melhor tratamento possível, né? Inclusive, já quero fazer uma outra ponta agora para falar sobre regulação, né? Os pacientes que procuram a gente, sem ser para assistência farmacêutica ou para problemas mais severos de saúde, que a equipe pode dar uma ajuda ou dar um feedback, e assistência pré-natal e imunização. Tem a questão da regulação, né? Muitos pacientes aqui procuram unidade básica e tem alguns problemas mais complexos que a gente tem realmente que colocar para o serviço secundário ou terciário até. Então, Recife começou de 2 semanas para cá a readequar sua agenda, né, para que essas pessoas possam ser atendidas. A gente tem pacientes que tinham agendas marcadas, né, com profissionais como psiquiatra, dermatologista, gastroenterologista, que estavam já agendados para o mês de abril, para o mês de março, que foi tudo suspenso. E que de 15 dias, do comecinho de julho para cá, nós começamos a chamar os pacientes. A gente também adotou uma estratégia lá na nossa unidade, que é o seguinte: a pessoa que trabalha com o setor regulação, ela pega um código específico e ela consegue filtrar todos os pedidos que ela incluiu lá na lista. Então, ela consegue tirar tudo, imprimiu todos, e ela encarrega 2 ou 3 pessoas na unidade. Geralmente é o ACS que faz, mais uma vez, porque o ACS é a mão, é o pé, é a cabeça da unidade. Então, nós, ACS, nos dividimos, a gente olha o endereço da pessoa, geralmente a gente já conhece o nome do paciente, a gente já sai avisando ou vai na casa e entrega, para que o paciente não perca. De repente, ele já até esqueceu que tinha um encaminhamento lá que foi anulado por conta da pandemia, e a gente vai e consegue marcar, está conseguindo marcar de novo, eles estão indo fazer os exames, estão voltando, dando feedback para a gente já, como essa semana última, e a gente fica assim feliz de ver que em vários outros distritos, em várias outras unidades, esse trabalho não está sendo feito dessa forma. Não sabemos o que há na gestão deles, né? Eu estou trabalhando ainda na atenção primária, num local bem específico, lá da pontinha, mas a gente consegue perceber e fazer uma certa comparação de como o serviço tem ajudado a população a driblar um pouco as dificuldades advindas com a pandemia do Covid-19. Alex, como é a atuação do residente do campo mediante a complexidade das doenças reemergentes, face aos cuidados a serem tomados por estarmos passando por uma pandemia? Boa noite, primeiramente, a todos os colegas de profissão que estão aqui nessa mesa. Queria dizer que eu estou muito feliz por estar partilhando com vocês esse momento, diante de tudo que a gente vem passando, do cenário atual, né, desse contexto de pandemia. E aí, hoje eu estou atuando aqui na zona rural de Caruaru. Minha residência é em saúde da família, com ênfase em populações do campo. Então, a gente atua em zonas rurais daqui do município, em zonas bastante extensas, território mesmo. E aí são 2 áreas extremamente precarizadas mesmo, tanto de serviço quanto de assistência como um todo. E aí, de início, eu queria trazer um pouquinho, fazer uma rápida análise de conjuntura dentro do cenário que a gente está de pandemia, né? A gente passou, lá atrás, em 2016, pela PEC da morte, que foi a 241, que congelou os gastos com saúde e educação, e que vem tendo impactos até hoje, né? E aí, em 2017, teve a PENAB,
que veio com o intuito de desfragmentar e desconstruir totalmente o arranjo da estratégia de saúde da família, né? E em seguida teve a portaria 154/2018 do NASF, que traz para a gestão que nenhum município ele tem a obrigatoriedade de ter um núcleo ampliado, um núcleo de apoio à saúde da família, né? E aí tudo isso, todo esse contexto, faz parte de todo esse desmonte que a gente vem sentindo agora, principalmente na atenção básica, né? E aí eu vou começar falando um pouquinho da minha atuação enquanto sanitarista na saúde da família da zona rural, tanto daqui de Caruaru quanto de outros municípios, porque eu tenho muito contato com Vitória de Santo Antão, com Escada, então a gente está sempre fazendo essa troca. E aí, enquanto estratégias e projetos que a gente tem desenvolvido na saúde da família, um deles é uns projetos que a gente tem de comunicação popular. Acho que foi Sui e Siqueira também mencionou a questão do poder da internet e das redes sociais nesses tempos de pandemia, né? Então, partindo dessa questão, a gente elaborou, enquanto NASF, enquanto equipe multi, porque quando a gente ingressou na residência, a gente já estava na pandemia e não estava indo todo mundo enquanto equipe NASF para não aglomerar, né? E a gente tava e ainda está meio que trabalhando por rodízio. Então, um dia vai 4, outro dia vai 3, e assim a gente vai trabalhando. E a gente está trabalhando muito com comunicação popular. É uma das frentes de articulação que a gente vem trabalhando na zona rural. Por a zona rural ter uma característica bem singular mesmo, e pela questão de que hoje muita gente não sabe, mas 90% da população da zona rural ela tem acesso à internet, pelo menos aqui no município de Caruaru. Então, o usuário, às vezes, ele tem internet, ele não tem água em casa, mas ele tem internet. Então, 90% da população da zona rural ela tem esse acesso à internet. Então, foi um quesito, uma questão que a gente analisou antes de construir esses projetos e de procurar entender o que é necessidade naquele território, né? Porque a gente vê muito isso, dessa diferença de necessidade e demanda, principalmente na atenção básica da zona urbana, né? Que o usuário chega muito ali para pegar um medicamento, para procurar um remédio para dormir. Então, isso é muito frequente, né? Na atenção básica. E aí, pensando nessas estratégias de comunicação popular, uma outra frente é a de acolhimento, que vai muito de encontro ao que já foi falado hoje aqui, que Sui trouxe muito na fala dela, Siqueira trouxe muito, que a palavra é a questão da humanização. O acolhimento ele anda muito junto com a humanização. E como a gente pode fazer acolhimento em tempos de pandemia, no qual o usuário só procura a unidade básica para procurar um medicamento, em caso de urgência, em caso de algum sintoma do coronavírus. E aí a gente está fazendo uma estratégia que foi o acolhimento virtual. Nós temos 2 números nas 2 unidades, que é um do NASF e um da Estratégia de Saúde da Família, no qual as médicas e a enfermeira elas ficam mais responsáveis, mas a gente estava mais à frente. E aí, trazendo assim uma curiosidadezinha, em um desses acolhimentos, um usuário entrou em contato solicitando um medicamento para dormir. E ele sempre se refere, fala no WhatsApp das unidades, enquanto doutor, doutora, porque sempre tem muito isso, né? De quem está ali é o doutor ou a doutora. E é o médico e a médica que tem esse poder, essa responsabilidade, todo saber técnico e teórico sobre, enfim. E aí, essa usuária chegou solicitando medicamento para dormir sem nenhuma necessidade. E aí, quem estava à frente foi eu e a dentista da minha equipe, que ela não é daqui, mas está aqui por conta da residência. E aí, a gente começou a conversar com essa usuária e ela relatou que não estava conseguindo dormir há várias semanas já, porque estava dentro de casa, trancada, tendo aula virtual, era professora de escola de ensino fundamental e relatava que estava enlouquecendo dentro de casa por estar tendo que ter esse espaço, de ter que se reinventar. A palavra é essa, acho que eu vou falar muito sobre se reinventar, que é o que esse contexto de pandemia ele tem trago, e a gente, enquanto profissional de saúde, tem se reinventado, né? E está sempre se reinventando. E aí a gente começou a conversar com essa usuária,
E ela falou disso, da questão de dormir, que estava tendo que trabalhar em casa, e que isso era, a gente observou que isso era a principal necessidade dela naquele momento, que a necessidade dela não era de um medicamento, mas sim de uma escuta para saber qual a real problemática do que levava ela a querer um medicamento, a solicitar um medicamento da médica e do médico da unidade. E aí a gente deu algumas orientações virtualmente pelo WhatsApp por ela, para conversar, sair um pouquinho na rua, não sair na rua, mas na frente de casa, conversar com algum vizinho, respeitando a questão do distanciamento, porque a gente sabe que essa questão de saúde mental, ela tem tido muitos desdobramentos, principalmente na atenção básica, e principalmente com os trabalhadores que atuam na atenção básica. E aí é uma questão muito de valorização ou da não valorização desses profissionais, principalmente do agente comunitário de saúde, que sempre está ali à frente, que é a principal ponte de comunicação entre a equipe de referência e a comunidade. E nas áreas que a gente atua, eu tenho, enquanto sanitarista, uma das minhas atuações e estratégias, trabalhado muito com o agente comunitário, como agente potencializador e disseminador mesmo de conhecimento e informação para essa comunidade, que até então não tem tanto acesso à informação por ser zona rural. São comunidades que têm um índice alto de analfabetização, escolaridade baixa. Então, a gente tem trabalhado muito isso com os ACS. E trazendo também essa questão da análise de conjuntura, que a gente trabalha isso com os ACS, essa foi uma cena dessa semana que eu perguntei a eles: vocês sabem o que é PNAB? Vocês já ouviram falar o que é a PNAB? O que é a Política Nacional de Ação Básica? E aí, nenhum ACS sabia o que era a PNAB. Nenhum ACS sabia que na PNAB 2017 tinha lá bem explícito que nem a unidade básica mais traz a obrigatoriedade de ter como composição mínima da equipe o ACS. E aí foi todo aquele furdunço, todos os acessos chocados dentro da sala de reunião. E é muito isso de problematizar. Eu estou trazendo muito isso no meu processo de trabalho. E a gente, enquanto sanitarista, os 4 aqui, tem muito isso de ser um profissional problematizador. Acho que Siqueira tem muito isso também no trabalho dele, de problematizar mesmo. E ainda voltando para essa questão de saúde mental, que é uma das estratégias que a gente vem enfrentando, não só enquanto atenção básica, eu acho que população como um todo, nos diversos níveis de atenção à saúde, a gente tem se deparado com essa questão da saúde mental, que vem chegando muito forte para a gente, né? Do quanto essa carga de informação tem chegado, a questão das fake news, do próprio medicamento, acho que já foi mencionado aqui, hoje por Sul e foi por Siqueira, não lembro, da questão por exemplo, hoje, essa semana mesmo, uma usuária chegou para mim, na unidade, e tem muito esse costume de chamar de doutor, doutora, e aí geralmente alguns me chamam por doutor. E aí, mas doutor, tô tão aperreada, essa semana meu marido chegou com um medicamento X lá em casa, e deu a mim, a minha filha, meu filho, meu sobrinho, e aí eu comecei a perguntar a ela qual era esse medicamento. E aí ela mencionou que era a ivermectina. Então, isso é uma realidade de muita gente hoje, não só da zona rural, mas da população como um todo, de não entender e não ter acesso à informação verídica mesmo sobre medicamento, sobre as implicações disso hoje na assistência farmacêutica, e de como isso tem se desdobrado na atenção básica, que é uma questão muito forte. E a gente tem trabalhado isso enquanto comunicação popular, enquanto educação popular, que é uma das frentes que a gente atua na residência. E aí um outro ponto que eu queria trazer era justamente essa questão das potencialidades de atenção básica, que Sui também veio mencionando, de estratégia mesmo, enquanto estratégia potencializadora. Porém, quando a gente vai para a questão da gestão, que Siqueira bem mencionou, que é a questão da gestão de crises, hoje, pelo menos nos municípios que eu conheço, tanto Vitória, quanto Escada, quanto Caruaru, a atenção básica está passando por diversas mudanças, principalmente de março para cá, que foi quando iniciou a pandemia. Por exemplo, nenhum profissional, a maioria dos profissionais, 80% da atenção básica, foram realocados para média e alta complexidade.
Isso é uma realidade não só daqui de Caruaru, mas quanto de outros municípios. Em Vitória e Santo Antão mesmo, nem o NASF está funcionando, como aqui em Caruaru também, nem o NASF está funcionando. E a gente sabe que tanto o NASF quanto a atenção básica, ela tem um potencial do caramba, sendo bem formal, ela tem um potencial gigantesco de trabalhar com a população em específico, em várias frentes, em várias vertentes, em várias discussões, mas que a gestão ela não enxerga essa potencialidade. E, às vezes, quando enxerga, ela tenta, de certa forma, manipular as equipes ou de realocação profissional com outras estratégias. Isso tem quebrado muito o que é o objetivo da atenção básica hoje, né? Por todo esse desmonte da análise de conjuntura que eu já fiz, da PENAB, da PEC, da própria portaria do NASF, e a gente tem sentido muito isso, principalmente na zona rural. E aí, uma outra questão, que são mais problemas estruturais que a gente vem enfrentando, que também já foi mencionado por meus colegas, é sobre a questão de rede mesmo, de problemática de rede, que não é uma questão apenas daqui do município que eu atuo, e que Siqueira atua, que é Caruaru, mas é de Recife, é de Vitória, é de Escada, é um problema estadual, tanto que eu trabalho muito com o CRAS também aqui, da rede, e na primeira vez que eu cheguei para conversar com a psicóloga e a assistente social do CRAS, que eu me apresentei e estava aí a minha assistente social, a gente começou a conversar sobre a residência, sobre o que é uma equipe multi, e ela falou que, não, a gente não trabalha com saúde. Aqui é assistência. Assistência é assistência, educação é educação e saúde é saúde. E essa fala, ela pesou muito e pesa até hoje na gente enquanto equipe, porque foi uma fala que veio de uma coordenadora de um CRAS, da zona rural. Então, só para a gente refletir mesmo o quanto isso tem se reverberado, tanto na atenção básica quanto nos outros níveis, né? A questão da intersetorialidade, que já foi mencionada aqui, que é uma questão importante, mas que pouco tem sido discutido. Principalmente nesses tempos de pandemia, que a gente pode se reinventar, mas muitas vezes não tem perna mesmo, por causa de questões estruturais, como eu já mencionei, né? E aí, trago como estratégia também que a gente tem trabalhado a questão do planejamento, que Sui muito bem colocou. A gente trabalha muito com o PES, que é o planejamento estratégico, com base na educação popular. Então, a gente conseguiu com a equipe, com uma das equipes, construir minimamente e virtualmente, que foi o maior desafio da gente, se reinventar enquanto equipe, e construir um PES baseado na educação popular em uma plataforma digital. Então, a gente conseguiu fazer uma mandala, a gente conseguiu fazer uma roda de conversa virtual. Foi um momento bem potencializador enquanto atenção básica, tanto para mim quanto profissional sanitarista que está à frente daquele processo, né? E aí, uma outra estratégia que a gente vem trabalhando enquanto sanitarista é o monitoramento dos casos de Covid. Na unidade que a gente atua, são 5 testes por semana. E essa questão dos testes tem sido um entrave bastante problematizador, porque a comunidade ela não entende que só são 5 testes semanais e todo mundo quer fazer o teste. E é uma problemática que vai só crescendo, se transformando em uma enorme bola de neve, e que a gente tem muito que levar na conversa, no papo ali, do porquê está acontecendo. E uma outra questão que eu já mencionei, que é um desdobramento da educação popular e da comunicação popular, são a questão das orientações, que a atenção básica ela tem esse potencial, né, de ser orientador, de ser mediador e de ter esse cuidado longitudinal. E aí, pensando nessas orientações, para analisar, pensando nas necessidades dessa população, por exemplo, como é que a gente, enquanto profissional sanitarista, enquanto enfermeiro, enquanto fisioterapeuta, vai orientar para uma comunidade ou para um usuário do SUS que ele deve lavar as mãos tantas vezes por dia, que ele deve se higienizar com álcool em gel, se ele não tem acesso à água, se ele não tem acesso a sabão. Então, é uma reflexão muito forte que eu tenho sentido muito enquanto profissional, por ter vindo de uma zona urbana e estar hoje na zona rural, né? Trabalhando, morando, atuando e cada vez mais se desconstruindo enquanto profissional e enquanto pessoa. E aí, para encerrar a minha fala,
eu queria trazer um pequeno poema, porque a gente aqui, enquanto programa, a gente tem na nossa organicidade de trabalho a questão da mística, que é esse momento de encerrar e de reflexão mesmo. E esse poema é de um artigo que está saindo agora, de lá do pessoal do CAV, do programa do CAV, professora Fabiana, para contribuir com uma sociedade justa e solidária, fortalecer a democracia sem uma saúde precária. É preciso valorizar que temos uma cultura rica e diversa, e que é dever de todo cidadão não ficar só na conversa. Aproximar o mundo que temos do que queremos construir. É uma atividade diária, tem que se deixar permitir. A valorização do ser humano em sua integralidade. Fortalecer os povos para lutar por sua liberdade. O SUS é nosso e ninguém pode tirar ele da gente. É um direito garantido e tu tem que ficar ciente. Vão querer enganar e dizer que ele nada presta. Só pode. É um sistema que os ricos detestam. Ele diz que saúde não é um privilégio e ainda é universal. Agora vai dizer isso pro cabra que só quer saber de capital. Tem que se cuidar e zelar como um bem mais precioso, porque todo dia é um desmonte cabuloso. Aqui a gente resiste e trabalha, até conseguir uma saúde que é integral, universal e equânime em sua plenitude. Ai, que legal. Enquanto vocês estavam, né, falando e tudo, eu saí anotando aqui diversas coisas, né, em minhas anotações, e de como um assunto vai encaixando no outro, né? Quando o Siqueira fala da crise e que traz a crise sanitária não apenas como crise, né, assim, a crise sanitária, mas como uma crise, só essa palavra crise, em toda a sua complexidade, aí vem trazendo tudo, né, é o fio da meada, vem puxando todos os conceitos que a gente foi trabalhando até agora, né, nas nossas falas. Fala do profissional como instrumento, de como muitas vezes a gestão é hierarquizada, né? Quando Siqueira traz o exemplo, não, você é fisioterapeuta, então você tem que ir, né? Eu quero que você vá, como uma realocação de recursos, né? E traz muito assim o QI na atenção básica, né? Quem indica, né? Então, às vezes, o profissional que está ali não tem nem tanto conhecimento técnico, mas ele está ali à frente daquela situação, né? O comitê de crise, que é bem fechado, em vez de abrir, assim como a fala de Alex agora no fim, né, quando não tem muito estabelecido uma rede de apoio. A saúde trabalha só, a assistência trabalha só, a educação trabalha só. E a gente precisa dessa rede de apoio, principalmente agora, né, em que há uma nova normalidade. Porque fala, né, a gente de ter que se reajustar. E uma palavra que Siqueira trouxe foi a adaptável, que eu até escrevi aqui e circulei, porque são novas adaptações, então são novos arranjos. Quando Sui falou, né, eu lembrei muito da tecnologia dura, leve dura, tecnologia leve, né, na questão da administração da saúde, da gestão em saúde. Então, conhecer o território é fundamental. Assim como Sui falou, como Alex falou, o usuário lá na zona rural tem dificuldade com a água, com saneamento básico, mas tem acesso à informação, tem a internet. Aí tem que ver como ele usa essa informação, não é? Porque às vezes tem a ferramenta, mas não faz o uso adequado dela, né? Não tenta buscar meios de como é que eu posso falar?
de Informação conhecer, útil. sim, de informação. Quando Alex fala de que o ACS, ele não sabe o que é a PNAB, não sabe que a categoria dele estava em risco, né? Não tem noção. Então, quando a gente fala do subfinanciamento do SUS, é como se fosse algo muito distante, né? Assim, quem vê, diz mesmo assim, não, mas aí tem o dinheiro. Dinheiro sempre teve, né? Mas como ele está sendo realocado, como ele está sendo investido, e que o SUS ele é subfinanciado desde a sua criação, É. né? Desde quando começou a existir que há esse problema do financiamento. Então, Sui traz também, trouxe aspectos bem interessantes quando fala das pessoas com hanseníase, com tuberculose, que precisa de um acompanhamento, precisa ser assistida e que a assistência farmacêutica não parou, que não houve uma precariedade da qualidade dos atendimentos, pelo menos na unidade que você atua, né? Que você fala da sua unidade, né? Então, diferente de outros locais que pode ter havido essa dificuldade de assistência farmacêutica, da qualidade do atendimento, como da conversa antes, né? Da, Readequação de agendas também. da regulação Entendeu? e tudo. Então, nesse momento, a palavra, né, seria adaptável, reinventar, como Alex disse. Estamos nos reinventando, né, a cada momento, a cada passo que damos nessa situação pandêmica. E, e é isso, assim, do que eu pude sintetizar da fala de vocês e Eu agora gostaria de fica fazer aberto. só mais uma colocação, uma pontuação, se for permitido, né? Sim. Se tiver de colocar, eu quero fazer uma observação muito pertinente, muito justa e muito necessária. O SUS, com todas as suas dificuldades, né? Não falando só da questão do financiamento, que é super importante para a gente que trabalha na assistência, na atenção primária de saúde, mas depois que a pandemia surgiu, a nossa realidade ela foi totalmente desvirtuada, né? O nosso cotidiano foi todo alterado, a nossa vida foi toda bagunçada de certa forma, a gente enquanto trabalhador. Mas eu posso falar com toda a minha convicção, enquanto sanitarista, enquanto uma trabalhadora da saúde, da atenção primária de saúde, da saúde sim do SUS, que é uma coisa que eu defendo até a minha morte, mas o SUS não vai ser o mesmo depois dessa pandemia. A população entendeu o valor do Sistema Único de Saúde. A população entendeu o valor da unidade básica de saúde. Porque quando ela vinha de uma forma e tudo tinha um fluxo, né? De um fluxo normal. E agora, quando ela volta, tem um fluxo diferente, tem uma atenção diferente. Então, eu acredito muito que a população, os gestores, né, enxergando o esforço, o esmero dos trabalhadores diante desse cenário, mesmo os que estão perdão, nas unidades que estão trabalhando com assistência direta aos pacientes portadores da Covid, que logicamente isso é uma prioridade sim, mas que a população continua lá na comunidade, continua no sítio, entendeu? Elas continuam com a necessidade da assistência. Então agora a gestão tem que ter a sensibilidade de parar para ouvir o seu trabalhador, entender quais as dificuldades que ele passa agora e está conseguindo dar conta do recado. Com pouco ou nenhum investimento, né? Com pouco ou nenhuma estrutura, mas quem tem um comprometimento, né? O trabalhador que tem essa consciência, que sabe a relevância, né? Da assistência primária dentro dos territórios, tudo vai mudar. Eu tenho muita esperança nisso, Kaline, sabe? Que a gestão ela tem que ter essa sensibilidade, ela tem que voltar o olhar
para o que realmente é o pilar do SUS, que é a assistência na atenção primária da saúde, para que os problemas sejam diminuídos, para que os indicadores sejam sanados, para que haja um planejamento mais detalhado, mais sensível, de acordo com as necessidades, especificidades, diferenças e distinções do território. Então, acho que o gestor ele tem que ter essa sensibilidade. Isso para mim, é uma coisa que está muito clara agora. Então, eu espero que depois, né, dessa crise, né, dessa pandemia, principalmente nós trabalhadores, a gente possa se enxergar como realmente um agente do Sistema Único de Saúde que faz toda a diferença, cada um dentro da sua competência de trabalho, mas principalmente o gestor. Porque sem atenção primária não se faz o SUS. Jamais. Isso é muito importante que seja dito, que seja reafirmado, né? Não só da questão da estrutura, da assistência farmacêutica, da contratação de profissionais humanizados e que tenham comprometimento com a qualidade de vida do seu território. Então, assim, uma esperança que eu trago no meu coração, e eu espero que a luz da ciência, a luz das coisas boas tragam para essas pessoas que estão hoje na gestão da saúde, nos municípios, que elas tenham esse olhar mais sensível e que isso se torne uma outra realidade, que eles aprendam a respeitar mais a atenção básica, investir mais na atenção básica, na formação, na contratação de profissionais, na estruturação das equipes, numa rede de apoio que possa garantir realmente um atendimento linear e integral para esses pacientes, desde a ponta lá no postinho de saúde até a alta complexidade. A verdade que a gente precisa ao povo é a democratização da saúde, é a consciência. Tá? Então, eu quero deixar essa fala aqui por último, porque eu acho que é importante pontuar isso também. Sim. Alguém mais? Bom, eu também queria, assim, no final eu queria só fazer um agradecimento, né? Queria agradecer Kaline, na pessoa da Azebov, né? De que tem essa missão aí para com o conhecimento, né? Que vem nessa missão de sempre estar estruturando esses encontros, esses eventos que eu particularmente sou um cara que eu me sinto muito excitado nesses momentos, tá? É um momento que, assim, sempre nesses momentos de troca e de reflexão, eu fico muito à vontade, eu fico empolgado, tá? Eu sou um cara que eu não fico normal nesses momentos. Queria agradecer Sui também, né, pelas palavras dela, porque, assim, a gente percebe na fala de Sui que ela tem um engajamento real. Não é aquele engajamento de goela que às vezes a gente vê. Você saca quando uma pessoa fala, e não é nem pela fala, é pelo olhar. Você saca que, pelo jeito como ela se porta, e você vê assim, poxa, ela tá no gás, ela tá na vontade de fazer. Então a gente saca isso. E eu sou um cara que eu acho que o SUS ele precisa de. Eu vejo muitos militantes, mas às vezes eu gosto de criticar muitos militantes, porque eu vejo militante que milita pelo SUS, mas que chega 9h30 no trabalho. Então, eu não acho que esse cara, sabe, eu tenho uma certa resistência com esse tipo de militante, e eu vejo que o SUS ela tem esse engajamento real. E também agradecer também a presença de Alex, né, ele me deu algumas ideias, tá, essa questão da PENAB, foi uma coisa que eu nunca parei, assim, para discutir, porque, às vezes, eu sempre achei que isso é tão óbvio, que eu nunca passou pela minha cabeça de trabalhar, mas quando ele fala aí que traz, aí eu digo assim, poxa, às vezes assim, é óbvio para mim, mas talvez de fato eles nem saibam o que é PENAB, eles nem saibam que foi uma coisa que eu acho que assim, uma suposta volta minha ao território, eu iria tentar prestar mais atenção nessas questões, e a questão quando ele falou aí do PES virtual, eu depois assim, de uma forma informal, contato com ele para saber um pouco disso, que eu achei arretado, né? É uma coisa que também isso foi bem inovador. Então, eu agradeço por essa troca, tanto na pessoa da instituição promotora desse momento, como dos meus colegas que estão aqui também. Obrigada. Eu também queria agradecer, assim como os meus colegas, ao espaço de troca, né, de conhecimento que a CEBOV tem proporcionado, a Paulo Júnior, a Kaline, por sempre ter proporcionado e enxergado isso, e até de valorização mesmo, enquanto categoria profissional, enquanto valorização do SUS como um todo, né? Acho que só agradecer pelo momento.
Então, eu também vou agradecer, né? Que eu só fiz uma fala como um adendo, mas eu quero também agradecer. Primeiramente, agradecer a Zebov, né, a pessoa de Paulo Júnior, que fez o convite formal, a Kaline, que está facilitando aqui e está mediando o nosso diálogo, que é uma companheira muito querida, né? Aos meus colegas Siqueira Júnior, meu amado, amadíssimo Alexandro Melo. São pessoas que têm trocado muita coisa boa com a gente, têm dividido experiências importantíssimas, né, cada um dentro do seu espaço. Mas eu acredito que o fortalecimento do SUS, né, de onde a gente veio, né, de onde a gente foi formado, a gente leva essa semente, esse tino de aguçar essa ideia, de fazer as provocações, de chamar as pessoas do convocamento coletivo, né, da mobilização. Porque, como Siqueira fala, militar na internet, militar falando é uma coisa. Militar trabalhando, militar dentro do serviço, militar entendendo como os processos se dão, é bastante complicado, mas não é ruim, é muito bom. Isso nos confere um valor, né? Um valor muito importante, né? Que é para justamente reiterar e afirmar o sentimento que a gente recebeu quando entrou dentro da universidade para se formar enquanto sanitarista. Para defender um sistema que a gente sabe que é bom, que funciona, e um sistema que a gente acredita, né? Que é um sistema equânime, igualitário, universal e que abraça todos os brasileiros, tá? Então, agradeço a todos vocês, agradeço a oportunidade e estou aqui me dispondo para mais outros encontros, se a gente tiver a oportunidade. Um abraço a todos. Abraços! Eu quero agradecer a vocês e assim, de dizer o quanto foi que eu tive que me reinventar, né, para esse momento, de mexer em outras ferramentas e diferente dos nossos encontros, né, que já tivemos em outros momentos, em outros eventos, que a gente estava perto dos ouvintes, né, que tinha esse contato humano perto, né? E agora o nosso contato humano é mais virtual. E agradecer a vocês por terem aceitado, né, a participar desse momento, assim que foi lançado o convite, todos ficaram bem entusiasmados, e isso é muito legal, né? E agradecer, né, a Zerbov por esse espaço, né? Que assim, sempre nos eventos eu observo que há um espaço para o sanitarista, né? A associação promove essa abertura, né? E cabe a nós sanitaristas aproveitar e agarrar com unhas e dentes. Então, às vezes o convite é lançado, mas aí há meio que algumas ressalvas. E o curso de saúde coletiva, por ser um curso novo, né, a profissão não, mas o curso é um curso, a graduação, né, o curso de graduação é um curso novo ainda, e a gente precisa ocupar esses espaços, né? Então, eu quero agradecer de coração, né, a vocês sanitaristas, a Zerbov, na pessoa de Paulo Júnior, e é isso, né? Vamos nos preparar para próximos encontros. Obrigada. Assim seja. Obrigada.